o amor dele, então, nos constrangeu e deu o seu próprio filho para salvar as nossas vidas. Então, todos os que obedecem ao evangelho são adotados como filhos. Isso aí é importante, irmãos, nós grifarmos aí, porque isso aqui é uma coisa básica do cristão, né? E muitas vezes nós precisamos de reforçar isso nas nossas vidas, né? Então, todos nós que somos obedientes ao evangelho, não está falando que todos nós que não somos pecadores, não. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Aqui não está falando isso, está falando assim, olha, que todos nós que obedecemos ao evangelho somos adotados como filho de Deus. Então, leia para mim alguém, 1 João 3. Nós vamos fazer um parênteses aqui, ó. Nós, cristãos no mundo de hoje, então eu vou falar isso mais uma vez, eu tinha falado em outras ocasiões aqui, nós somos minoria, nós não somos maioria. Nós somos 30% da população mundial. Então, 70% da população mundial, estou falando nós cristãos evangélicos. Então é o seguinte, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós começamos a obedecer o evangelho, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Então é importante nós falarmos isso, porque é o seguinte, todo mundo é criatura de Deus. Todos nós, o mundo inteiro, são criaturas. E aí eu falo só isso dentro da igreja, num curso, numa aula dessa. Não posso falar isso no público, porque pode vir um visitante, nunca mais voltar e não entender o que eu vou falar. Mas para vocês entenderem bem abertamente. Todas as criaturas, cachorro, gato, periquito, papagaio, jacaré, peixe e tal, tudo isso foi criado, são criaturas. Quando nós aceitamos, nós seres humanos, quando nós aceitamos o evangelho, nós nos tornamos filhos. Então, as pessoas e aí é importante para nós, que por isso aqui é pela fé, as pessoas que não têm a Jesus ou não seguem o evangelho, para nós e pela Bíblia, a Bíblia nos fala, não são considerados filhos de Deus. Então, são criaturas. Então, é importante a gente notar isso, irmãos, porque isso é muito pesado. É muito pesado, porque você encontra com a pessoa na rua ali, a pessoa não é cristã, não segue o evangelho, não segue coisa nenhuma, é ateu, não crê em Deus, e aqui nós começamos a falar isso, que existe alguém que crê em Deus, quem crê em Deus, né? Então, essas pessoas não são consideradas filhos de Deus, são consideradas criaturas de Deus, como qualquer outro, irmãos, animal, como qualquer outra coisa. Foi criado, igual eu falei ontem, e aquelas imagens me chocaram também do presídio. Aquelas pessoas, irmãos, foram e que estão nos presídios, eu esqueci até de falar ontem, no Brasil, é a segunda comunidade do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Então, assim, essas pessoas foram criadas também à imagem e semelhança de Deus. E elas podem ser filhos de Deus, a partir do momento que elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, nesse momento das suas vidas, que eles não têm, que não consideram, que não acham, que não creem em Deus, são criaturas de Deus. Então, o amor de Deus, irmãos, é que nos leva a ser chamados filhos de Deus. Por quê? Porque nós estamos pagando um preço para sermos chamados filhos de Deus. Então, aí é o seguinte, é barganha? Não é barganha, irmão, é fé. É amor a Deus. Então, nós deixamos de fazer muitas coisas e deveríamos deixar de fazer muitas coisas que o mundo faz. Nós, como cristãos, deveríamos deixar de fazer essas coisas. Muitas vezes ainda estamos nesse ambiente, mas o certo é que nós possamos deixar de fazer e amar o próximo, independente de quem seja o próximo. Essa pessoa que não é considerada filho de Deus é meu próximo também. Então, não é só aquela pessoa que é filho de Deus que é meu próximo, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tá ou não tá, irmão? Entendeu? Não tá entendido? É difícil a gente falar isso, porque eu tenho gente na minha família que não é nada, que não quer em nada, que não tem nada, e infelizmente não são considerados filhos de Deus. Professor, Testemunho rápido a respeito dessa passagem.
foi uma das situações, foi quando caiu a ficha para mim, quando a minha cunhada, que orou muito para a nossa conversão, pegou e falou assim, não, mas vocês não eram filhos de Deus, vocês eram, gente, mas aquilo veio como se fosse uma bomba no coração da gente, sabe? As pessoas, como assim? Como assim eu não sou filho de Deus? Então isso foi quando caiu a nossa ficha da nossa situação com Deus, da nossa fé, da importância de amar o Senhor como Senhor e Salvador. Então, esse versículo foi... E é muito pesado, né? É muito pesado para a gente pensar nisso, agride, e é muita presunção nossa achar que nós somos, mas a Bíblia diz que é. Então, não é presunção minha, é a presunção, se for, é da Bíblia. Então, é muita coisa. A gente acha, não, nós somos superiores. Nós não somos superiores, irmãos. Nós somos considerados filhos de Deus. Queremos ir para o céu. Estamos lutando para isso. Ponto. Né? Quem não está, nós temos que, ir como igreja, tentá-los colocá-la aqui dentro. O amor de Deus é superior a qualquer amor que o homem possa ter. Romanos 5, 6 a 8. Por favor, alguém leia. Você entende que você e eu éramos essas pessoas aqui? Você entende que a gente precisa entender isso, irmão. Se a gente não entender isso, a gente não entende o Evangelho. Nós precisamos entender que essas pessoas ruins que aqui está falando, era eu e era você. Somos nós essas pessoas, não era aquele ladrão da cruz. Não eram aqueles soldados que crucificaram Jesus, não eram os sacerdotes que mandaram crucificá-lo. Somos nós. Então, eu era parte disso aqui. Então, eu era parte desse rol de pessoas ruins que Deus morreu por mim. E eu tive, e você teve também o privilégio de aceitá-lo como Senhor. Então, aí a morte de Jesus é algo maravilhoso, estupendo para nós. Por quê? Porque nós éramos essa pessoa aqui, essa pessoa ruim. Então, talvez você tenha coragem de morrer por alguém que você ama. É difícil, mas talvez você tenha coragem. Mas para quem você não ama, para quem você não conhece, para um cara da rua, um prisioneiro, um assaltante, nem pensar, né, irmãos? Nem pensar. Pois é, essa pessoa era eu, era você. Talvez eu não era assaltante, talvez não, eu nunca fui. A gente não era essas pessoas, mas nosso coração era ruim. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Olha, os remidos, eu e você, o cuidado de Deus é providencial. Mateus 5, 44 a 48. Alguém leia, por favor. Então, naquela passagem que nós lemos, nós nos tornamos filhos de Deus como nos aceitamos a Jesus. E aí tem uma tarefinha para casa. Então, para que vos torneis filhos, nós temos que fazer o quê? Amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Essa é a nossa tarefinha, irmãos, que nós temos na nossa vida, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus, aqueles filhos queridos do papai e da mamãe. Né? Então, essa é uma tarefa que nós temos, irmãos, não tem outra. É amar os nossos inimigos e orar para aquele que nos persegue. Não é fácil, na realidade, é muito difícil nós fazermos isso, mas essa é a tarefa que nós temos como nós somos chamados filhos de Deus. Então, nós não recebemos só o título de... Antes nós éramos criaturas, agora nós somos filhos. Nós não recebemos só esse título de filho, nós recebemos uma tarefa.
E qual a tarefa? Amar todo mundo, principalmente os nossos inimigos. Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte: olha, se você ama o que te ama, qual que é a recompensa que você tem? Os gentios fazem isso. Ou seja, as pessoas que não creem em mim, as pessoas que não me seguem, fazem isso. Então, eu amar você que está aqui na igreja, irmão, ótimo. Eu estava falando até domingo, né? Nós temos pouquíssimos problemas em vista do que o mundo tem. Então, tudo bem aqui, irmãos, Pai do Senhor, Deus abençoe, ora por mim, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, amar vocês é muito fácil. Agora, amar a quem não nos ama é mais difícil. E se vocês observarem ali, até eu queria falar e não falei, e lá em João 3:1, na página 9, diz: ó, por essa razão, o mundo não nos conhece, enquanto não conheceu ele mesmo. Então, o mundo, irmãos, não nos reconhece como filhos de Deus. Então, aí nós entramos, Adriano, no mesmo balaio ali. E nós não estamos nesse mesmo balaio, não, irmãos. Nós somos filhos de Deus, sim. Romanos 8:28. Alguém lê, por favor. Página 10 eu estou, tá? Amém. Então, o perdão dos nossos pecados, repetidas vezes, procede do seu amor. Então, o amor de Deus por nós produz em nós amor por Ele. Olha o que diz 1 João 4,19. Então, uma outra coisinha que a gente fala assim, olha, e aí eu já falei isso aqui também, mas é bom a gente repetir. Até porque é para entendimento. A gente fala assim, olha, você quer aceitar Jesus como Senhor, como Salvador? Na realidade, irmãos, Jesus que já nos aceitou primeiro. Ele é que nos aceitou primeiro, mas para a pessoa entender, a gente precisa fazer essa pergunta porque é um gesto que eu tenho de fé e é um passo que eu vou dar de fé em direção a uma nova caminhada. Mas, na realidade, esse versículo resume tudo o amor de Deus. Olha, nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, Ele é que converte o nosso coração, né? Nós que aceitamos a Jesus. Mas precisa fazer isso até para ter um entendimento na nossa consciência. O amor de Deus nos motiva a amar uns aos outros. 1 João 4:11, por favor. Mandamentos. Então, o amor é um amor recíproco, irmãos. Então, Deus nos ama e se nós amamos a Deus, nós vamos guardar os seus mandamentos. E quais são os mandamentos? Foi o que nós falamos na última aula que nós tivemos aqui. O que é pecado, o que é permanecer no pecado. Então, nós falamos, até o pastor Ricardo leu aqui, lá em Êxodo, capítulo número 30, sobre os 10 mandamentos, né? Então, os mandamentos dele são esses. Jesus resumiu em 2: amar a Deus e amar o próximo. Quando eu amo a Deus e amo o próximo, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não falo mal de ninguém, eu não cobiço, eu não tenho inveja, etc, etc, etc. Vamos ver lá o outro atributo de Deus. Então, o quarto atributo de Deus, página 11, a sua misericórdia. O amor de Deus é a base da sua misericórdia. Então, assim, irmãos, é como nós estivéssemos fazendo uma casa. Então, a casa, nós temos que fazer o alicerce, né? Os engenheiros aí que nos ajudam, né? Os engenheiros de produção, tem que fazer o alicerce. Então, o amor é o alicerce dessa casa. Então, a misericórdia, né, o complemento, vai subindo a casa. Então, a misericórdia, e nós vamos ver um outro atributo de Deus aqui um pouquinho, são os três que vão segurar essa casa. Então, a misericórdia. Então, o amor de Deus é a base da sua misericórdia. Efésios 2:4-7. Alguém pode ler, por favor.
Irmãos, esse verso aqui, esses versículos de Efésios são muito ricos, então vou parar um pouquinho aqui para a gente poder falar sobre isso. Nós falamos do amor de Deus, é o alicerce. Então aqui ele diz assim, olha, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa de quem? Por causa do seu grande amor. Então o amor vem primeiro, faz o alicerce, o amor de Deus vem primeiro, faz o alicerce, aí começa a levantar as paredes através do quê? Da misericórdia de Deus. Então, olha, estando nós mortos, então, onde eu estava, irmãos, antes de aceitar Cristo? Morto. Nos meus delitos e nos meus pecados. Nos deu vida com Cristo, pela graça. Aí é o outro atributo de Deus que nós vamos falar daqui um pouquinho. Então, o amor, vem a misericórdia e depois vem a graça que nós vamos falar daqui um pouquinho. Nos fez assentar. Então, irmãos, isso aqui é importante, porque já é uma parte profética da nossa vida. Nos fez assentar, ou seja, eu já estou assentado no céu. Eu ainda estou vivo. Mas segundo a palavra do Senhor, através do amor de Deus, que é o alicerce de todas as coisas, que levanta as paredes da misericórdia e da graça, eu que estava morto, agora eu já estou assentado. Aqui diz, olha, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar aos séculos vindouros, às pessoas que vão vir depois de nós, a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, nós não cremos, aí é uma outra polêmica, mas não é polêmica não, se a gente crê nisso. Nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos na salvação que nós vamos conquistando dia a dia. Porque nós temos vários trechos, eu não vou entrar nesse assunto agora, que dá uma aula, mas que em Apocalipse tem que aquele que vencer, ou seja, eu tenho que vencer alguma coisa, dar-lhe-ei a coroa da vida, né? Só que aqui, espiritualmente, em Cristo Jesus, nós, se Deus nos arrebatar agora, se partirmos agora, nós já estamos espiritualmente assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, é bom entender isso, irmãos, porque o sangue de Jesus já está aqui no meu coração e eu já estou lá. Eu só estou dando uma passadinha aqui. Nós estamos dando um tempinho aqui nessa terra. Uns vão dar um tempão ainda, eu já caminhei a metade desse tempo. Mais da metade, será mais da metade. É que eu não vou viver 120 anos, nem quero. Mas nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Dá para entender isso? Então, olha, lembra, o amor de Deus é o alicerce de todas as coisas, as paredes da nossa alma, da nossa vida e alma, né, no sentido espiritual, as misericórdias, nós vamos falar um pouquinho da graça. Então, existe 3 grandes palavras que estão intimamente associadas na Bíblia: amor, misericórdia e graça. Elas são bem juntas, irmãos. É o tijolo com o cimento, a areia ali, aquele negócio ali. Elas estão bem juntas. O amor é a base da sua misericórdia. E Deus estende a sua graça, que é um favor imerecido por causa da sua misericórdia. Então, nós temos o amor de Deus, que levanta os muros da misericórdia, e aí vem o reboco da nossa parede ali, é a graça. É algo que é um dom, é um favor, né? Que graça é um favor imerecido. Então, a maior expressão, página 12, a maior expressão do amor de Deus, misericórdia e graça, foi quando Jesus veio para expiar os nossos pecados. Então, o que é expiar os nossos pecados? Pagar os nossos pecados, lavar os nossos pecados. 1 João 4,10, por favor. Amém. Nisso consiste o amor de novo, irmão, que é a base daquilo que Deus tem para nós. Deus podia ter nos deixado morrer em nossos pecados, e Ele teria sido justo em fazer isso, mas Ele escolheu ser misericordioso e salvar-nos, mesmo de que maneira nenhuma merecêssemos isso. Isso aí, irmãos, é importante você grifar no seu caderninho aí, ó, eu grifo aqui, você põe com a outra caneta. Deus, eu vou ler de novo, Deus podia ter deixado-nos morrer em nossos pecados, e Ele não teria sido injusto, ou seja, Ele teria sido justo em fazer isso, mas Ele escolheu ser misericordioso
e salvarmos mesmo de maneira nenhuma, mesmo que de que maneira nenhuma merecêssemos. É como a gente lê no Velho Testamento, irmãos, aqui a gente vê o povo, aí sai do Egito, aí encontra o mar, aí o mar está fechado, o faraó está vindo. Aí Deus abre o mar, o povo passa, os soldados do faraó morrem. Aí chega no lugar lá, vai andando, não tem água, eu queria uma água melhor, eu queria uma comida melhor. Ou seja, reclamando desses quase 2,5 milhões, mais ou menos, de pessoas que saíram do Egito, nem Moisés herdou a terra prometida. Só Josué e Calebe. Toda a geração morreu no deserto. Toda a geração morreu no deserto. Entrou uma outra geração. A geração, irmãos, aí só para vocês entenderem também. A geração na Bíblia não é 100 anos. A geração na Bíblia são 40 anos. Então, a geração que se conta na Bíblia é uma geração de 40 anos. Então, tudo na Bíblia é 40. 40 anos que Moisés, 40 anos de deserto, 40 anos. Então, assim, tudo é 40. Então, as gerações, então aquela geração que entrou, os menininhos ali, herdaram a terra prometida, porque eles não eram considerados nem como gente, né? Que eles eram crianças. Crianças e mulheres eram à parte, né? Eu não vou entrar também nesse assunto, não, que é uma outra discussão. Mas herdaram Josué e Calebe, a terra prometida. Aquela geração morreu no deserto. Os filhos ficaram, mas a geração anterior, que são 40 anos, aquela geração daquelas pessoas que saíram do Egito, ficaram ali na terra. Olha, mostrando isso, irmãos, Deus poderia ter feito a mesma coisa conosco. Eu não quero nada com você. A gente fica insistindo. Eu quero insistir em dar o meu amor para você. Eu quero insistir em você estar comigo. Eu quero insistir nisso. É igual a gente insiste com ovelha. A mesma coisa, só que não dá para comparar eu com Deus, né, irmãos? Não tem jeito de comparar você com Deus, ou você com um familiar seu. Mas é a mesma história. Então Deus poderia dar, rapaz, deixa quieto esse negócio, toca o carro, deixa esse povo se lascar. Desculpa a expressão, mas deixa esse povo e aí? Mas não. Deus, no seu amor, através da misericórdia, da graça, trouxe a Jesus. Porque, irmãos, que Jesus veio e morreu na cruz e é o sangue dele. Alguém pode me dizer? Aí volta lá para o Velho Testamento. Irmãos, tudo é purificado pelo sangue. Desde o Velho Testamento. Então, por que Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário? É um negócio que está escrito lá no Velho Testamento. Que tudo vem pelo sangue, tudo é purificado pelo sangue. Então, foi o sangue do Filho de Deus que nos purificou de todo o pecado. Eu até acho que trouxe aqui umas referências para vocês verem sobre... do dilúvio, da mesma forma, 40 dias, 40 noites. Ó, Hebreus fala, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas por sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Por quê? Porque existia já essa promessa lá no Velho Testamento. Por que sacrificar animais, irmãos? Por causa do sangue. Né? Por que não deveríamos beber o sangue? Porque no sangue há vida. Então, quando a gente fica, mas Jesus, aquele sofrimento, vê aquele filme, né? E é um sofrimento realmente e até mais, né? Só que o sofrimento de Jesus não é só aquele físico. O espiritual é muito maior do que o físico, porque ele pegou todos os nossos pecados. Então, quando a gente fala sobre sangue, irmãos, o sangue começou lá no Velho Testamento. Então, sem derramamento de sangue, não há purificação. Hebreus 9, 22. Tem um outro aqui, Levítico, aí diz aqui em Levítico, que lá no Velho Testamento, Levítico 17, 11, se quiser anotar, pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Isso aí lá em Levítico, irmão, lá no início de tudo. Então a gente vai entender em Jesus
esse negócio do sangue de Jesus tem poder, irmãos, é um negócio fantástico, é um negócio, porque ele pega gerações e gerações e gerações e gerações lá na antiguidade e vem correndo. Aí ele fez o quê? Aí ele fala que ele foi um cordeiro, né? Isaías fala, 43, fala que ele foi para o matadouro, como um cordeiro que vai para o matadouro, sem pestanejar, sem reclamar, sem falar nada, e derramou o quê? O sangue. Por quê? Porque sem sangue, aí em Levítico fala, ó, sem sangue não haveria propiciação. Então era o sangue dos animais, que uma vez no ano, aí depois nós podemos falar sobre isso, sobre o tabernáculo, que o sangue dos animais, uma vez no ano, a pessoa ia lá, dava um animal conforme as suas posses, o sacerdote matava aquele animal, pegava aquele sangue, aspergia ali e ia falar, Senhora Deus, perdoa o pecado do meu irmão, através do sangue desse animal. O que Jesus fez? Eu não preciso sacrificar mais nada hoje. Ele já se sacrificou por mim, por nós. Então, nós temos que só assumir que o sangue dele está aqui nos umbrais das nossas portas. Então, é muito importante essa ligação, irmãos, porque a gente acha o seguinte, que o Velho Testamento não serve para nada. Ele só serve para colocar as leis que nós não vamos cumprir. Porque Jesus veio e cumpriu toda a lei, mas não damos conta de cumprir as leis, né? E não é isso, irmãos. O Velho Testamento nos ensina tudo o que nós estamos vivendo aqui hoje é baseado no Velho Testamento. Então, baseado em Jesus, nós temos o sangue. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Hebreus 13, 12. Hebreus 13, 12 diz, olha, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, por que foi fora da cidade, irmãos? Porque sacrificava os animais fora da aldeia. Era no tabernáculo. Sacrificava os animais fora. O tabernáculo ficava separado da cidade, né? Principalmente no deserto, né? E Mateus, o último que eu quero ler para vocês, Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Aí volta aquela historinha, não é a favor de todos, irmãos. Mateus 26, 28. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Em favor de muitos, e não em favor de todos, irmãos. Então, para ser todos, eu preciso receber Jesus como Senhor, como Salvador, e aceitar aquele sangue, o sangue do Cordeiro que me purifica de todo pecado. Entenderam isso aí, irmãos? É uma ligação interessante do Novo Testamento em Jesus com o Velho Testamento lá em Levítico, quando começou todas as coisas, principalmente a lei. Tá bom? Ok ou não ok? Então vamos lá. Ainda temos tempo. Onde que eu parei? Tá. Deus mostra a sua misericórdia diariamente quando Ele responde às nossas repetidas orações de arrependimento. Perdão. Todo dia a gente pede perdão, né? Deus, eu pisei na bola. Vamos lá, Hebreus 4,16. Alguém leia, por favor. Continua lendo, Lorena, por favor. 2 Pedro 3,9. Irmãos, então aqui, ó, o amor de Deus é tão grande. Então nós estamos falando aqui do mundo. Então Deus não quer que nenhum se perca. Ninguém. Então essas pessoas que todas foram criadas à sua imagem e semelhança, Deus quer. Mas aí tem o quê? O nosso livre-arbítrio. Nós queremos ou não receber Jesus, queremos ou não andar debaixo do Evangelho, queremos ou não seguirmos a Deus. Então aí depende de nós. Então a gente pode tentar. E é o que nós fazemos, o evangelismo, a pregação, o testemunho, o louvor, a adoração, tudo isso faz parte de uma estratégia nossa de ganhar aquele que está lá fora. Tudo isso faz parte de uma estratégia também de manter vocês aqui dentro do evangelho, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso é uma estratégia de Deus para as nossas vidas. Não foi feita uma estratégia por mim nem por alguém, um gênio, mas foi por Deus. Até para nos mantermos dentro dos princípios dele. Então, mas aqui a Bíblia é bem clara.
não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se eu não acredito nem em Deus, como é que eu vou me arrepender de alguma coisa? Né? Eu estava vendo uma reportagem que muitos presos, até para eu estudar, falar em 10 minutos ali, mas muitos presos, eles estão arrependidos por estarem presos. Eles não estão arrependidos por aquilo que eles cometeram. É uma diferença muito grande. Eu estou arrependido porque eu vou pegar 40 anos de prisão, mas eu não estou arrependido daquilo que eu fiz. Então, é o nosso lema, irmãos. Nós somos o contrário a isso. Eu sou arrependido daquilo que ainda eu nem fiz, daquilo que eu poderia até fazer. Mas eu peço perdão e me arrependo todos os dias. Então, é interessante nós colocarmos isso no nosso coração, porque muitos presidiários, eu estou falando preso porque a gente estava falando isso anteontem, muitas pessoas estão presas, elas estão revoltadas por estarem presas, mas elas não estão arrependidas daquilo que elas fizeram. Estava vendo a reportagem do serial killer aqui em Goiânia, né? Como é que chama lá? Pois é do deputado lá, o Eduardo Prato, que prendeu ele, né? Amigo da gente, que fala toda vez, olha, foi eu que prendi o serial killer. Tá bom. É a função dele, né? Delegado. Mas ele, parece que tem 40 e poucos assassinatos comprovados, mas é mais de 100. Ele não arrepende nenhum deles. Ele está arrependido, está achando ruim ou arrependido, está lá. Mas de matar mais de 100 pessoas não tem arrependimento nenhum. Então, irmãos, aí o coração do homem, né? O coração do homem é mau. Não é maldade apenas de matar, mas é o coração do homem de não perdoar. Não te perdoo, Adriana, porque você falou um dia alguma coisa lá a meu respeito. Eu tenho que perdoar 70 vezes 7 todos os dias. Então, irmãos, ser crente não é fácil. É bem difícil. Então, por isso que não é para todos. É para muitos, mas não é para todos. Porque nós precisamos colocar isso no nosso coração. Página 13. Pois não, Fácil. Eu ia perguntar para o senhor aqui, o nosso Egito é diferente do Egito daquele povo daquela época, mas aí já me veio na mente. O nosso Egito hoje é diferente do Egito daquela época, já me veio na mente. Tudo que te afasta da presença de Deus é Egito. E eu acho, Marcelo, que o nosso Egito hoje é até mais fácil do que aquele lá, só que nós temos tantas coisas para pensar e nós fazemos a mesma coisa. Eu fico lendo aquilo, todo ano a gente lê a Bíblia, né, Arthur? A gente está lendo a Bíblia junto, muitos anos nós estamos lendo, e todas as vezes que a gente lê aquelas passagens, ou vai pregar, ou vai estudar, você fala assim, rapaz, mas que povinho à toa, hein? O povinho, não sou eu, irmão, é você. É a mesma coisa, é a mesma, nós somos idênticos, sem tirar nem pôr. Daquele povo lá que clamou que não tinha água, que clamou que não tinha cebola, que clamou que não tinha pão, clamou que não tinha cordoniza, e Deus pôs nuvem de dia e nuvem de noite para aquecer, eles clamando, reclamando, veio cobra, comeu uma metade do povo, veio a areia, levou mais a metade. Então, assim, nós somos essas pessoas, irmãos. Só que a diferença é essa. Nós somos considerados filhos de Deus porque nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e Ele nos perdoa. Essa é a grande diferença. A grande não, é toda a diferença, né, que nós fazemos na nossa vida. Então, nós andamos no Egito, sim. Nós andamos no deserto, sim. Só que nós temos o sangue de Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos várias outras armas que eles não tinham. O seu poder, a onipotência, página 13. Gênesis 17, 1. Então, o termo todo-poderoso quer dizer que não há limites no poder de Deus. Então, essa é a onipotência de Deus. Então, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele é. Só Ele é. Ninguém criou Deus. Não foi a imaginação nossa que criou Deus. Não foi alguém que criou Deus. Não. Ele se criou. Não, Ele é. Simplesmente isso, irmão. Ele é.
Então, quando ele tem um encontro, quando Abraão tem um encontro com 99 anos de idade, né? Eu sou, então Deus disse, eu sou todo-poderoso. Ou seja, eu sou tudo. Eu sou aquele que é, que era, que será, eu sou tudo. Né? Então, esse termo todo-poderoso aqui quer dizer que não existe limite no poder de Deus. E aí, irmãos, nós precisamos, como cristãos, receber as promessas de Deus nas nossas vidas. Se não tem limite para Deus, não, a Eva não está aqui, mas a Eva é gerente de banco. Se eu chego lá no banco dela, qualquer um de nós, irmãos, mesmo que seja o homem mais rico daqui, vai ter um limite no banco. Todo mundo tem um limite no banco. Limite de um cheque, de uma coisa. Aí eu chegar nela e falar assim, olha, eu quero algo a mais do que o meu limite. Ela vai dizer assim, olha, o banco, infelizmente, não permite que o senhor tenha mais do que seu limite, porque o senhor trabalha dessa forma. Agora, nós estamos dizendo uma pessoa, um ser, um Deus, que diz assim, olha, eu não tenho limite. Eu não tenho limite. Não tem limite para você. Ou seja, você não tem limite comigo. Ou seja, então, nós precisamos acreditar nas promessas de Deus, irmãos, porque é um Deus que não tem limite, que não nos dá um limite. Ou seja, nós temos um cartão American Express, que eu não tenho, irmãos, sem limite. Ou seja, ilimitado. Você pode gastar o que você quiser. Né? Eu não sei se alguém tem aqui. Se tiver, anda comigo, irmão, porque eu não tenho, não. Apocalipse 19:6. Quem quer ler, por favor? O mesmo Deus lá de Abraão está falando aqui no Novo Testamento, no finalzinho, no Apocalipse, né? Que ele é o Todo-Poderoso. Então, esse poder sem limites, irmãos, que capacitou Deus para criar o mundo no princípio e mantê-lo até hoje. Os milagres da Bíblia foram realizados em consequências do poder de Deus, então, na nossa vida também. Então, os homens têm dificuldade de acreditar na história da criação, do Gênesis, e nos milagres da Bíblia, porque eles têm rejeitado o Deus como onipotente. Então, os homens, irmãos, têm rejeitado isso. Por quê? Porque a ciência quer provar por A mais E, que não consegue provar, que nós fomos há bilhões e bilhões de anos, veio uma ameba, e foi crescendo, e nós cremos que Deus pegou o pó da terra, soprou e fez o homem. Nós cremos assim, irmãos. É pela fé. Não tem como eu te colocar na cabeça, não tem como eu pressionar você, não tem como eu te fazer nada, a não ser que você creia. Não tem outra. Eu não consigo explicar para você. Né? Nós conseguimos entender esses milagres que Deus opera, o Deus onipotente. Então, esse é o Deus que nós estamos servindo aqui. Então, Mateus 19:26 diz o quê? Para o Todo-Poderoso, tudo é possível. É impossível para você, homem, fazer isso. É impossível para mim fazer muitas coisas. Mas para o Todo-Poderoso, aquele Todo-Poderoso que encontrou com Abraão, com 99 anos de idade, o Todo-Poderoso que está falando aqui em Apocalipse, esse Jesus estava falando, olha, é impossível. Mas para Deus não existe nada impossível. Então, onipotência, não existe nada impossível para Deus. Mas nada. Não, mas nada. Não existe nada impossível para Deus nas nossas vidas e além das nossas vidas e superior às nossas vidas. Não existe nada que é impossível para Deus. E vamos, porque é uma outra característica de Deus, a sua onisciência. Romanos 11:33. Alguém leia, por favor. Então, o conhecimento de Deus e o seu entendimento são também ilimitados. Então, a potência de Deus, o poder de Deus é ilimitado e o conhecimento dele também é ilimitado. Então, irmãos, não tem jeito da gente colocar Deus dentro de uma igreja, dentro de uma caixinha, dentro de um negócio. Não tem jeito. A gente até tenta, mas não dá conta, né? É impossível, né?
Por quê? Porque ele é ilimitado em todas as coisas, tanto na potência, no poder dele, como no conhecimento. O conhecimento de Deus e o seu entendimento são ilimitados. Salmo 147, 5. O conhecimento de Deus é tão grande que estende às pequenas e insignificantes coisas, tanto quanto aos grandes fatos. Então, tanto a pequenos fatos, irmãos, como a grandes fatos. Nós passamos dias que Deus está nos sustentando, nos protegendo e a gente nem está sabendo. Deus está nos livrando, nos sustentando, nos fortalecendo, nós nem ficamos sabendo disso. Coisas insignificantes, Deus fala conosco, também nas grandes coisas. Vamos ler Mateus 10, 30. Já pensou, irmãos? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo e Deus sabe exatamente quantos cabelos eu tenho na cabeça. Que o homem tenta, o homem talvez para alguma conta pode fazer alguma medida e tal, mas Deus saber de todas essas coisas, para que Deus sabe? Não é para que Deus sabe, não é porque Ele tem todo o poder, a onisciência, a sabedoria de todas as coisas. Não é porque Ele precisa saber quantos cabelos eu tenho na cabeça. É porque Ele é todo esse conhecimento. Então, Ele sabe tudo sobre nós, até mesmo os nossos pensamentos. Salmo 139. Antes de você falar, né, irmão? Eu pulei aqui um versículo, 1 João 3,20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, se o meu coração me acusa que eu estou errado, ainda imagina Deus, irmãos. Ele sabe de todas as coisas, né? Então, Ele já conhece tudo antes da palavra chegar à nossa língua. Então, Deus já sabe de todas essas coisas. Então, nós não temos como fugir de Deus. E se você continuar lendo esse Salmo 139, diz: se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá a sua destra me sustentará. Então, assim, em todos os lugares, irmão, então não tem como esconder de Deus. É só fazer uma ressalva aqui, aonde que eu li aqui, de longe penetra os meus pensamentos. Então, Ele sabe tudo sobre nós, até mesmo os nossos pensamentos, irmãos. Então, um parênteses aqui. Existe Deus, e nós vamos falar posteriormente, o diabo, adversário, Satanás, Satanás quer dizer adversário das nossas almas, né? Que luta contra nós todos os dias. Deus sabe o nosso pensamento. A única coisa que o diabo não sabe sobre nós é o nosso pensamento. O diabo não sabe o que você está pensando. Ele pode te induzir a você falar ou expressar aquilo que você está pensando, mas ele não sabe o que tem na sua cabeça. Então você pode olhar para mim, aí o Arthur está olhando para mim aqui, abrindo a boca, disse: não, eu estou cansado, o cara está falando demais e tal. Então, assim, eu não sei o que o Arthur está pensando, mas intuitivamente, olhando para a plateia, eu sei que ele está com sono e quer ir embora porque eu já falei demais. Não, ele não fez isso, não, ele não abriu a boca ainda não. Só o Reginaldo que abriu a boca agora. É brincadeira, mas assim, é mais ou menos nessa historinha aí, né? Então, você está dormindo, você está acordado, você está vendo as coisas, o diabo não pode ver os seus pensamentos, mas ele pode induzir você a revelar aquilo que você está pensando ou aquilo que você quer fazer. Por isso, irmãos, que a gente entra no nosso quarto e em secreto a gente ora, talvez muitas vezes, e devemos até fazer isso, até em silêncio. Oh, Deus. O que ele está falando? Não sei. Oh, Deus. Oh, Deus, misericórdia, misericórdia. O que ele está falando, será, hein? Então, assim, o que ele fez? O que ele quer? Mas ele não sabe. Então, são coisas que no decorrer das nossas experiências com Deus nós precisamos de ter. Então,
a onisciência de Deus. E o último atributo de Deus, a onipresença de Deus. Então, antes de ler isso aí, irmãos, a Bíblia, o diabo ele não é onipresente. A Bíblia diz, e depois nós vamos ler, não, talvez nem hoje, mas que com Lúcifer, né, que era o príncipe, né, caiu 30% do céu. Quanto que é 30% do céu? Quantos anjos? Um centilhão de anjos, não sei, não tenho nem ideia. Então, o bicho está em todo lugar, mas ele não é onipresente, né? Ele não pode estar em todo lugar, porque ele não tem capacidade, a capacidade que Deus tem de estar. Tá? Então, essa onipresença é só para Deus. Então, sendo Espírito, Deus pode estar em toda parte. Jeremias 23, 23. Irmãos, é bom você gravar esse aqui que eu vou falar, você vai lembrar toda vez que nós cantarmos essa música. É Deus de perto e não de longe. Não, irmãos, nós estamos cantando errado. Deus é de perto e Deus é de longe. E essa letra, a gente canta ela e nós cantamos ela. É Deus de perto e não de longe. Nunca muda. Hã? Então, mas aqui o sentido de Jeremias acaso sou Deus, eu sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Então Deus está perto e Deus está longe ao mesmo tempo, né? Então nós precisamos pensar nisso, ou seja, ele está, a presença dele também de longe. Aí eu gosto de cantar, eu ponho também quando eu vou cantar essa música. Mas ela não tem esse também, não. Também de longe. Ela não tem esse também, não. Então, a onipresença de Deus. Então, a presença de Deus, irmão, está aqui na igreja. E aí, a gente, como religioso, a gente acha o seguinte, que Deus só age dentro da igreja. Porque na igreja é que Deus está presente. Porque aqui é um lugar separado. É mesmo, irmão. É um lugar separado. É um lugar santo. Não é mais santo do que onde você está. Mas é um lugar santificado, é um lugar separado, é um lugar reservado. Aqui nós não fazemos festa, as festas que o mundo faz. Nós fazemos festa para Deus. Então é um lugar reservado, é um lugar separado. Mas não é só aqui que Deus, a presença dele está, né? Então, assim, eu vou para a igreja porque eu vou sentir a presença de Deus. É ótimo, irmãos, através do louvor, da adoração. E é muito bom a gente sentir a presença de Deus junto, na igreja, em comunidade. É ótimo. Mas nós precisamos sentir a presença de Deus também no nosso quarto, sozinho, andando no carro, chorando, rindo, igual doido no trânsito. Aí a gente fica. Aí o cara para lá, você está cantando, fala, rapaz, está todo mundo pegando fogo aqui, esse cara está cantando, o que eu vou fazer, irmão? É Deus, né? É Deus que está conosco, né? Então, é Deus de perto e é Deus de longe. Davi no Salmo 139, estamos terminando aqui. Lê para mim, Hernandes, aqui, ó, você está aqui perto de mim. 139, 7, 9. Nós nunca estamos distantes de Deus, afirmou Paulo na audiência pagã no Areópago em Atenas. Olha, essa passagem aqui, eu acho ela maravilhosa, porque o cara ele foi muito esperto, ele foi muito inteligente, ele foi muito inspirado pelo Espírito Santo. A gente vê assim, chegando perante as autoridades ali, irmãos, que eram poucas, né? O mundo era pequeno, então as autoridades romanas, e ele chega ali em Atenas, né? E em Atos 17 e 27 diz, para buscarem a Deus, se porventura, tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ele olha para aqueles santos ali, tem ali a estátua ao Deus desconhecido. Aí ele fala essas palavras, esse Deus aí, ó, que eu estou pregando, é esse Deus que não tem cara de gente, que não é uma estátua, que não é uma pessoa, é esse Deus aí que eu estou pregando. Então, para buscarem a Deus, porventura, tateando, possam achar.
bem que Ele não está longe. Esse Deus desconhecido, Ele está aqui conosco, Ele está perto de nós. Então, irmãos, eu quero orar com você nessa noite, nós estamos terminando, para que você nunca desista de entender que Deus está com você em todos os momentos. Tem momentos ruins das nossas vidas, que Deus está conosco. Tem momentos maravilhosos da nossa vida, que Deus está conosco. Então, Deus está conosco em todo tempo, irmãos. Deus está conosco em todo tempo. E eu quero orar com você, para que você possa entender que essa onipresença, onipotência, onisciência de Deus, ela está na sua vida, está no seu coração. Nós vamos parar aqui na página número 15. Nós vamos continuar, depois tem até uma tarefinha, viu, irmãos? Para vocês fazerem. Depois a gente vai fazer. A gente na última aula termina e a gente faz a tarefa junto aqui. Não dá vocês fazerem tarefa em casa, não. A gente resolve aqui. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você, para que Deus continue dando fé. Não desista, irmãos, de estarem aqui conosco. Eu sei que tem dia que é difícil, tem dia que está cansado, tem dia que vai faltar, eu sei disso, mas não desiste não, porque é nas coisas simples que Deus fala conosco. Não é nas coisas complicadas, é nas coisas simples. E aqui nós estamos sendo bem simples para que nós possamos entender mesmo a essência de crer em Deus e não apenas de uma religião, de uma placa de uma igreja. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, que nós possamos entender que o Senhor é tudo, o Senhor está em tudo, o Senhor conhece tudo. Nós não podemos esconder nada, absolutamente nada do Senhor. E nós não podemos estar em um lugar onde o Senhor não está, porque o Senhor está ali. Eu te peço em nome de Jesus, coloca fé nos nossos corações, dá força para que nós possamos suportar as dificuldades, dá força para que nós possamos estar estudando aqui, lendo a Tua Palavra. Hoje, num dia desse da semana, Senhor amado, nós lemos vários e vários versículos que vão nos ajudar durante a semana. Sustenta as nossas vidas, sustenta as nossas almas, que o testemunho do meu irmão, que o falar do meu irmão, da minha irmã, também possa agregar no nosso coração, na nossa vida, aqui juntos nesta aula, em nome de Jesus. Agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.